Você já agradeceu hoje? Você tem exercitado a gratidão na sua vida? É sobre isso que nós iremos falar hoje, sobre uma ordenança do Senhor direcionada ao apóstolo Paulo para instruir o povo de Tessalonicenses. E a nossa meditação está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz: Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui o apóstolo Paulo instrui ao povo de Tessalonicenses a ter um coração agradecido. Ao invés de olhar para as circunstâncias que estava cometendo naquela época, ele instrui ao povo a dar graças ao Senhor, a olhar para o alto, a entender que a gratidão, ela transcende as circunstâncias. Ela não anula as circunstâncias. Ter um coração grato não quer dizer que você não irá passar por problemas ou enfrentar situações adversas. Mas ter um coração grato é você, ao invés de estar com o olho focado no problema, você olha para o autor da vida. Você vê em Deus o sustento. Você entende que, mesmo que as circunstâncias e problemas sobrevenham sobre a sua vida, você tem aonde buscar socorro, você tem aonde se sustentar, porque você começa a exercer a gratidão que você tem por tudo que Deus fez na sua vida, a olhar para tudo que Deus concedeu e permitiu que você vivesse até aqui. Em saber que, assim como um momento de bonança, de alegria, ele é passageiro, também os problemas e as circunstâncias contrárias, elas são passageiras. E com Deus, nós compreendemos que os problemas, eles geram em nós uma determinação, uma persistência em vencer aquela situação, entendendo que com Deus, ou nós crescemos, ou nós aprendemos. Entender que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. E que em meio às circunstâncias, nós temos um Deus que não somente livra a mim e a você dos problemas, mas Ele nos livra no meio dos problemas. Ele nos dá afago, consolo e direção. Quando o apóstolo Paulo dá essa ordenança ao povo, que em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus para em Cristo Jesus, ele está ordenando que o que agrada a Deus é um coração grato. Deus não olha as nossas circunstâncias e nos limita conforme a nossa capacidade, mas Ele sonda os nossos corações. Ele olha para dentro de mim e para dentro de você e vê uma pessoa que, ao invés de estar reclamando, murmurando, decidiu em tudo dar graças. Agradecer a Deus, a dádiva da vida. Agradecer a Deus, permitir que nós, em meio às circunstâncias, retiremos um aprendizado para que nós possamos não somente superar muitas vezes uma perda de um ente querido, muitas vezes pedir a direção de Deus para que abra uma porta de emprego, mas também auxiliar a outros irmãos que nesse exato momento está caído, a outros irmãos que nesse exato momento perdeu a esperança, mas que nós venhamos a ser a esperança com uma palavra amiga, muitas vezes com um abraço, mesmo em silêncio, que nós possamos passar e exalar esse bom perfume de Cristo na vida de outras pessoas que nesse exato momento têm focado somente no problema. Mas hoje eu convido você a focar em Deus, a olhar para o alto, entender que é de lá que vem seu socorro, entender que o próprio Jesus nos alertou e nos advertiu que no mundo nós passaríamos por aflição, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E assim nós possamos perseverar na caminhada, entendendo que esse dia mau, ele é passageiro, entendendo que esse dia mau, muitas vezes nós questionamos e não temos a resposta, porque exato problema ou exata circunstância está sobrevindo sobre a nossa vida, mas nós temos um Deus a quem nos apegar, a quem nos envolvermos. E acima de tudo, temos um Deus que supre e que maior que toda circunstância é um Deus que nós servimos, um Deus que é fiel, um Deus que é amor, um Deus que a sua vontade é estabelecida. Que nós possamos entender que ao invés de viver pelas circunstâncias, Deus nos convoca a viver por um propósito. E quando nós vivemos para um propósito, nós não olhamos o problema, nós não mensuramos o problema, mas nós mensuramos o tamanho do nosso Deus. Que Deus venha revestir o seu coração da certeza que essa situação, que esse problema que você possa estar enfrentando agora, ele gerará em você um crescimento genuíno. Você terá um aprendizado e um ganho para ativar
a sua próxima fase. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê a paz.